Olá, eu me chamo Aline e sou doutoranda em Solos e Nutrição de Plantas pela Exalc USP. Em colaboração com a pós-doutoranda Thaís Pessoa e com os professores Fernando Andreotti e Paulo Libardi, que é meu orientador no doutorado, desenvolvemos o trabalho intitulado Influência da glomalina facilmente extraível na estabilidade de agregados rizosféricos. As raízes das plantas desempenham um papel fundamental na melhoria da agregação do solo, o que pode ser mediado pela formação das hifas micorrízicas, que são associações simbióticas entre as raízes das plantas e os fungos micorrízicos. Isto porque, dentre outros fatores, estes fungos liberam no solo uma proteína chamada glomalina, a qual pode estar relacionada com a estabilidade dos agregados. Levando em consideração que essas alterações devem ser mais evidentes na região ao entorno das raízes, chamada de rizosfera, o objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre a glomalina e a agregação do solo na rizosfera do azevém anual. Para isto, o azevém foi cultivado em campo, sob um nitossolo vermelho eutroférrico latossólico, localizado em Piracicaba, no estado de São Paulo. Foram coletados agregados de 2 a 9,52 milímetros, localizados em 3 diferentes ambientes que compuseram os nossos 3 tratamentos. Foram eles: o solo aderido às raízes do azevém, chamado de rizosfera, o solo entre plantas de azevém e o solo que não foi cultivado, chamado de sem cobertura. E todas as amostragens de solo ocorreram na camada superficial, de 0 a 10 centímetros de profundidade, onde se concentravam a maior parte das raízes do azevém. Para determinar a estabilidade de agregados, foi utilizado o método de peneiramento via úmida, utilizando um aparelho de ioder, o qual nos permitiu determinar o diâmetro médio geométrico, que é uma estimativa da classe de agregados de maior ocorrência, o diâmetro médio ponderado, que é tanto maior quanto maior é a porcentagem de agregados grandes, e ainda segregar os agregados em diferentes classes de tamanho. Como utilizamos um conjunto de 3 peneiras, podemos segregar os agregados em grandes macroagregados, pequenos macroagregados e microagregados. E para determinar a glomalina facilmente extraível, foi utilizado um método de espectrofotometria, com leitura da absorbância a 595 nanômetros. Para a análise dos dados, foi feita a análise de variância e, quando significativos, foi aplicado o teste de média Tukey. E, ademais, foi realizada uma correlação de Pearson entre a glomalina facilmente extraível e os dados de estabilidade de agregados obtidos. Como resultados, nós podemos observar que a rizosfera apresentou maior DMG e DMP, refletindo em uma maior porcentagem de grandes macroagregados e menor porcentagem de pequenos macroagregados e microagregados. Isso ocorre porque, especialmente para a cultura do azevém, as raízes dessa planta liberam vários compostos que atuam como agentes agregantes, o que pode aumentar a estabilidade dos agregados. Salienta-se apenas que não houve diferenças estatísticas entre o entre plantas e os demais tratamentos, ou seja, rizosfera e sem cobertura. Já para a glomalina facilmente extraível, observamos que a rizosfera apresentou uma maior concentração dessa proteína, não havendo diferença significativa entre os demais tratamentos. Isso já era esperado, uma vez que as associações dos fungos com as raízes das plantas ocorrem na rizosfera. Observando os dados de correlação entre a glomalina facilmente extraível e os demais atributos determinados, nós percebemos altos valores de correlação, sendo eles positivos entre DMG e glomalina, DMP e glomalina, grandes macroagregados e glomalina, e negativos entre os pequenos macroagregados e microagregados com a glomalina. Dessa forma, nós observamos que a glomalina facilmente extraível
reflete em resultados positivos na estabilidade dos agregados para a cultura do azevém. Assim, como conclusão do nosso estudo, temos que a glomalina facilmente extraível exerceu grande influência na estabilidade dos agregados da rizosfera do azevém anual, cultivado em um litossolo vermelho eutroférrico latossólico. Muito obrigada e deixo aqui os meus agradecimentos.